Eu já assisti os 2 primeiros episódios da segunda temporada de House of the Dragon. E como é que tá isso aí? De fato tá valendo a pena? Tá cumprindo as expectativas da galera? Principalmente a galera que leu os livros e tá esperando uns grandes acontecimentos ali logo pro início. Como é que foi o primeiro episódio? Tá equilibrado? Tá de qualidade? Roteiro bom? CGI bom? Ou tá abaixo do esperado? Você não deve ter tanta expectativa? Pois é, nesse vídeo eu vou trazer pra você aqui uma análise sem spoilers, mas que dá pra você ajustar suas expectativas, entender mais ou menos o que esperar. Cola aqui nesse vídeo se você quer entender e saber, vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Eu tô bem demais, eu sou o João Victor, pra você que não conhece, né? E hoje eu tô de volta aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre a segunda temporada de House of the Dragon, né? O spin-off aí de Game of Thrones, que a gente analisou toda a primeira temporada e que já vai voltar nesse próximo domingo. Nesse próximo domingo já estreia o episódio 1, mas eu já quero começar aqui agradecendo o pessoal da Warner e da HBO, né, que mandou pra mim os 2 primeiros episódios de forma antecipada, pra eu já preparar as análises aqui de forma adiantada mesmo, e também soltar essa análise sem spoilers aqui, pra já dar uma ideia do que você pode esperar do início. Então, claro, você quer ver mais vídeos, você quer ver a cobertura mesmo dessa série, não esqueça de deixar o like, não custa nada, é só você descer e clicar, ajuda muito na divulgação, e se inscreva aí no canal pra ajudar a gente a chegar a 500 mil inscritos, vambora! E é o seguinte, né, assim, é a primeira vez que eu consigo, né, assistir aqui de forma antecipada uma produção dessa de Game of Thrones, no caso House of the Dragon mesmo em si, segunda temporada. Como eu disse, já assisti os 2 primeiros episódios, nesse vídeo eu vou falar especificamente só do primeiro, depois eu vou fazer uma análise sem spoilers do episódio 2. Obviamente, por ser uma análise sem spoilers, eu tô aqui sob embargo, né, da HBO, não posso falar muitos detalhes cruciais, mas tem umas coisas aqui que vão fazer vocês entenderem um pouco. Primeira coisa, vamos à questão, o que a galera tá esperando? Os fãs dessa série, galera que viu a primeira temporada e principalmente o pessoal que leu os livros tá esperando muita coisa pesada. Tá esperando o início já com o pé na porta. Aquele suco do universo de Game of Thrones mesmo já no início da temporada. Quem lê os livros pelo menos já sabe o que tá esperando. Quem não leu e tudo mais, ainda assim tá esperando uma segunda temporada tão épica quanto foi a primeira, porque a primeira temporada foi realmente muito boa. E assim, eu posso adiantar que se você tá esperando começar com o pé na porta, com o pé na porta começará. É basicamente isso. Vai começar assim, começa com força de vontade, com impacto mesmo. O início com a história já andando, né? Que não precisa ser tão apresentativo, igual, por exemplo, a primeira temporada, o início da primeira temporada precisou apresentar muito o ambiente, apresentar os personagens. Aqui você já conhece os personagens, você já sabe a situação quão grave já está, as tensões entre o lado verde e o lado preto, a gente já sabe a partir do final da primeira temporada, e o grande desastre que aconteceu no final da primeira. Então, aqui a gente vai ver consequências diretas disso, e a história logo no primeiro episódio já começa a andar de uma forma bem objetiva. Então, assim, é uma temporada com menos episódios também, né? Não são 10 igual a primeira, são 8. É aí que eles precisam andar mesmo. E o primeiro episódio cumpre isso muito bem. Na minha opinião, não tem muita enrolação. Assim, quero tirar um ponto da frente, né? O CGI, que a galera gosta muito de falar. Hoje em dia o povo fala muito de CGI, computação gráfica, critica uma produção, critica outra. E a gente sabe que a HBO sempre foi muito boa em qualidade de CGI, principalmente por colocar muito dinheiro, né? Game of Thrones sempre teve alta qualidade. House of the Dragon precisava muito disso por conta disso aqui, por conta dos dragões. É a série de Game of Thrones que é pra mais mostrar dragões. É a época de Westeros que mais tinha dragões, é a guerra entre dragões, a dança dos dragões, né? E eu posso falar que pelo menos a partir do primeiro episódio a qualidade tá muito boa, assim, tá mantendo o padrão do que foi a primeira temporada, que teve dragões muito bem feitos, a interação das pessoas com os dragões muito bem feita. No primeiro episódio a gente já tem isso, tá? Não é total sobre dragões, é muito mais sobre a história, mas já tem os aparecimentos, tem cenas que demandam muito CGI e entregam, é bem realista mesmo. Hoje em dia, depois que a galera descobriu o que é CGI, porque antigamente ninguém falava disso, hoje em dia todo mundo fala, né? Então, por conta disso, a galera tenta assistir boa parte das produções encontrando um defeito no CGI. E, de fato, aqui, mesmo se você assistir assim, pelo menos pra mim, você não encontra. E, assim, uma outra coisa introdutória importante que eu preciso falar, não só sobre o primeiro episódio, mas tendo assistido os 2 primeiros, eu posso dizer que dá pra ter uma noção que cada episódio dessa temporada vai funcionar como se fosse um filme. Basicamente isso. Parece muito que, pelo fato de ser uma temporada menor, eles estão fazendo episódios mais encorpados, que tem histórias ali que cada episódio vai ter o seu grande impacto. Tendo visto os 2 primeiros, dá pra ter noção que cada um vai ter um grande eventozão. Mas assim, vamos pros pontos que a gente pode falar sobre a estrutura aí do episódio 1. Uma coisa que de cara eu já notei foi a mudança na abertura, tá? Uma mudança brusca na intro aí de abertura, né? Com a trilha sonora. A trilha sonora é aquela mesma padrão de Game of Thrones, eles não iam mudar isso, mas os elementos visuais estão totalmente diferentes, sabe? A primeira temporada todo mundo sabe que era aqueles sangues conectando um com o outro, peças da família se conectando ali pelo sangue que vai caminhando. Não é assim mais a abertura
abertura, eles mudaram totalmente, não tem isso aqui mais. Não posso falar exatamente o que é, pela questão do embargo, mas mudou bem, é cheio de easter egg, cheio de detalhe. Esse já foi o primeiro ponto que chamou atenção, e uma coisa que me chamou atenção também foi o bem iniciozinho ali, calmo, tá? Um início mais cauteloso. Assim, entenda, não é porque é um início calmo que é um início que enrola a história, tá? É um início cauteloso no sentido de digerir os acontecimentos do final da primeira temporada. No final da primeira temporada a gente teve a morte do filho da Rhaenyra, do Lucerys. Então aqui a gente tem muito foco nesse luto, tá? É bem abordado isso, mas é meio que uma calmaria que antecede a loucura, né? O que todo mundo imaginava a partir da primeira temporada? Rhaenyra com a vontade de vingança. E o que todo mundo imaginava é isso mesmo, né? A gente tem Rhaenyra com esse desejo de vingança, o luto dela vem com essa necessidade de querer dar o troco mesmo. Mas um outro ponto também que é apresentado enquanto isso está acontecendo é mais daquilo que a gente viu no final da primeira também. As tentativas de conquistas de apoio, as tentativas de conquistas de famílias ali, de lados que vão apoiar cada lado. E isso não é abordado só pro lado dos pretos, tá? Um ponto importante é que muita gente deve achar que o episódio 1 é só sobre os pretos porque foram eles que sofreram o ataque ali no final da primeira temporada, é o luto deles. Não, o episódio 1 ele é completamente equilibrado, mostra muito dos pretos, mostra essa busca ali por apoio de famílias, mas também mostra o lado dos verdes, é totalmente equilibrado nesse quesito, tá? É um ponto muito importante. Eu não sei calcular direitinho a minutagem, mas a quantidade de cenas que tem do lado preto no primeiro episódio é a mesma quantidade do lado verde. Não é um episódio 1 só sobre um lado, até porque precisa ter sobre os lados, até pelo grande acontecimento que tem ali, que eu já vou citar um pouco por cima sobre isso. Assim, um ponto é que, voltando rapidamente no luto da Rhaenyra, é algo que funciona, tá? Funciona muito bem, é algo que não é superficial, você sente mesmo esse luto, a atriz entrega, o roteiro entrega, então você que tá dentro da história e tudo mais, você vai continuar implantado nisso aí, você vai sentir essa dor. E assim, aquela vibe de guerra e de estratégias tá presente, né? Um lado planejando, conselhos trabalhando, tem isso também. Tem o receio, o medo, né? O que esse lado aqui pode fazer agora a partir disso, mas o que esse lado aqui pode fazer mais porque ele já fez alguma coisa, entendeu? Dos dois lados tem receio e medo. Já no primeiro episódio a gente vê isso tudo. E aí a gente tem que falar do grande acontecimento, né? Que assim, muita gente tava esperando, acho que a grande expectativa do início de House of the Dragon da maioria é pro grande acontecimento ali do primeiro episódio, e eu quero dizer de cara que foi diferente do que eu imaginava, tá? Foi diferente do que eu esperava também. João Vitor, significa que foi ruim, então? Não, ser diferente da expectativa não significa que foi ruim, pode ser diferente pra bom. Eu acho sim que esse episódio 1, o acontecimento dele chega com o pé na porta, é bom, é diferente pro lado bom, mas ainda assim, antes de assistir o episódio 1, antes de ver essa temporada, eu imaginei que eu ia sair do episódio 1 mais impactado e assustado do que a forma que eu saí. Na verdade, eu saí desse episódio muito pensativo, pensando, tipo, o que aconteceu aqui? Deixa eu digerir. Foi muito mais isso do que, meu Deus, o que eu vi? O que é isso? Você consegue entender a diferença dos dois lados? Assim, como todo mundo sabe, a série é uma adaptação dos livros, então não vai ser 100% igual, então justamente por isso, já nesse primeiro episódio, nos eventos, no grande ponto, tem mudanças, tem, tipo, situações diferentes ali do que realmente tem lá nos livros, eles adicionam coisas, eles removem outras coisas, tem algumas manobras na história que eles colocam ali, eu acho que pra fins narrativos, por ser um live action, que, assim, pra mim não ficou ruim, foram decisões acertadas, mas tem outras manobras que aí eu já adianto aqui, algumas pessoas vão chiar na internet. É um ponto, vendo esse primeiro episódio, eu já tive uma sensação aqui de que vão ter algumas pessoinhas, eu não sou desse tipo, eu achei muito interessante o que eu vi ali, inclusive fora do comum, sabe, pesado mesmo, mas outras vão chiar, vão reclamar ainda. Tipo, é o episódio 1 que as pessoas vão sair dele traumatizadas, principalmente quem não sabe o que acontece nos livros, vai sair traumatizadão mesmo, e quem tá esperando o que deve acontecer, que já sabe spoiler do livro, vai sair pensativo, vai sair tipo, rapaz, que é isso? Só que uma coisa que eu posso adicionar, principalmente pra essa galera que tá mais esperando, que já sabe a história do livro e tal, porque tem que falar com esses dois lados aí, principalmente desse lado que tá esperando, eu diria pra equilibrar as expectativas, porque expectativa é um ponto que gera problema em tudo quanto é tipo de produção. Pode ser a melhor produção de altíssima qualidade, roteiro incrível, perfeição, expectativas ainda podem estragar. Minha recomendação nessa análise sem spoilers aqui pro episódio 1 é assista com expectativas moderadas. Principalmente se você sabe a história do livro, não vá assistir com aquela expectativa mais alta possível. Não faça isso. É um ponto que eu recomendo. E eu recomendo isso por quê? Porque, como eu disse, por mais alta que seja a qualidade, por mais louco e pensativo que faz você ficar, se termina o episódio, vai ali dar uma paradinha, pensar, por mais que seja assim, ainda vão ter chorões na internet, porque sempre tem. E eu prevejo isso por conta de um elemento que, quando sair o episódio mesmo, a gente puder fazer a análise falando com spoilers, aí você vai me entender. Só que assim, eu posso
adiantar um ponto aqui, tá? Tem algo, já adiantar um ponto da minha análise sem spoilers do episódio 2. Tem algo do episódio 2, tipo, algo visual, que me deixou mais impactado do que o episódio 1. Mais peso, tipo, que vem como consequência do episódio 1. Tem um negócio do episódio 2 que ainda senti uma cena mais gráfica, assim, de assistir do que no episódio 1. Mas assim, no geral, não era segredo pra ninguém que a primeira temporada de House of the Dragon sempre manteve o nível de Game of Thrones. Não é segredo. Mesmo nível, mesmo tipo de coisa, mesmo tipo de abordagem, sem medo de fazer cenas pesadas, sem medo de um monte de coisa. E mantém. Acredito, inclusive, que eles são corajosos em fazer algumas coisas ali, né? E, tipo, eu sei, tipo, toda vez que a gente faz esses vídeos de análise sem spoilers, igual eu já fiz de algumas outras produções, sempre vai ter o que vai comentar. Falou, mas não falou nada. E não tem como eu falar detalhado das cenas, mas o que eu tô falando aqui, eu acho que a maioria consegue entender o que deve esperar, o que deve imaginar. Principalmente foca na questão da expectativa que eu tô falando. Mantenha a expectativa moderada. É mais fácil de você se surpreender, né? Se eu for falar uma frase aqui pra definir esse primeiro episódio, seria épico, sensacional, pesado, mas diferente do que muita gente imaginava. É isso. Bem esse resumo aqui mesmo, se você quiser um resumão, é essa frase que eu acabei de falar. Isso é o que representa o primeiro episódio, ele vai gerar conversa na internet, vai gerar muita discussão, vai gerar teorias, muitas ideias, vai gerar. Mas é isso. Um ponto, né, é que eu vou estar fazendo análises desses episódios toda semana quando sair o episódio, eu vou estar fazendo a análise completa, falando mesmo e analisando em detalhes, sim, com spoilers. Só não consegui definir ainda se eu vou soltar já nesse domingo quando sair o episódio ou se vai ser na segunda, mas tem a possibilidade no domingo, após o episódio, já sair uma análise aqui. Se for sair, fique ligado. Não deixe de me seguir no Instagram, que lá eu vou estar atualizando muito sobre isso, sobre como vai ser esses lançamentos de análises aqui. Eu quero dizer que tem tudo pra ser uma das melhores temporadas de uma série de Game of Thrones. Fique animado, tá? Deixa esse like aí, ajuda muito na divulgação, principalmente desse tipo de vídeo. Se você quer minha análise sem spoilers do episódio 2 também, coloca aí que já eu trago. Se inscreva aí no canal pra você não perder nada, pra você não perder nenhuma análise, nenhuma novidade. No mais, é isso aí. Logo eu tô de volta e pra falar muita coisa, muita novidade. É isso aí, um abraço, fui!